Saudações, amigos rockers, beleza? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, eu sou Fred, esse é o canal Papo de Rock. Eu vou apresentar aqui agora a conclusão da trilogia dos 5 descassos de rock progressivo. Vídeo 1, eu coloquei umas bandas introdutórias, né? Aquelas bandas aqueles discos que todo mundo conhece, aqueles clássicos lá do rock progressivo, que seria uma porta de entrada. Lá tem Genesis, Yes. No vídeo 2 eu já coloquei umas bandas assim mais para um degrau acima assim do conhecimento básico em termos de rock progressivo, né? Tem bandas como, bandas como Eloy, Triumvirat. E agora, esse é a conclusão da trilogia, o vídeo 3, onde eu vou mostrar aqui 3 bandas aí, 3 discos de rock progressivo, mas são 5 bandas, aliás, 5 bandas, né? 5 discos, mas são 5 discos mais obscuros, né? São 5 discos para aquelas pessoas que curtem muito o rock progressivo e querem se aprofundar aí no estilo. Não são 5 discos desconhecidos, né? Bom, assistam os outros vídeos, né? Eu vou deixar o vídeo número 1 aqui na descrição, o link, e o vídeo também, o segundo vídeo, vou deixar o link na descrição. E vamos lá para esse vídeo aqui, né? Bom, vou começar por uma banda, cara, uma banda norueguesa, uma banda de Oslo. Essa banda aqui gravou 2 discos lá nos anos 70 e gravou depois mais 2 discos naquela base do discos arquivados, né? Tô falando do Juniper Green. Esse aqui é o primeiro disco deles, chama-se Friendship. Esse disco aqui ele tem um detalhe histórico aí muito importante, né? Ele foi o primeiro disco duplo da Noruega. Primeiro disco duplo lançado na Noruega. Esse disco é de 71, foi lançado em vinil duplo, né? Ele tem 64 minutos. Nem é tão longo assim, né? Hoje em dia nem tanto, porque as bandas voltaram um pouco mais, né, a gravar discos de um formato mais convencional, de 40, 50 minutos. Mas nos anos 90, com a ascensão lá do CD, as bandas queriam gravar discos de 80 minutos, né, 70 minutos. Então, um álbum simples nos anos 90, ali, anos 90, 2000, final dos anos 90, 2000, era um disco de 70, 80 minutos, né. Mas aqui, para ser um álbum duplo, até que não é tão grande, né, 64 minutos. Cara, esse disco é muito legal, né. Essa banda é o primeiro disco deles, disco de 1971. A capa aí é uma capa que você tem que mostrar assim, né? Porque assim ela fica de lado. Deixa eu tirar aqui para que vocês possam ver a capa na íntegra desse disco. Cara, esse aqui é um som muito especial, né? Ó, essa é a capa do disco, né? Juniper Green, para quem não entendeu aí minha pronúncia, né? Juniper Green, Friendship, o nome do álbum, tá? Isso aqui, cara, combina muito rock progressivo, né? Com elementos de blues, de jazz. Aqui o encarte, a parte de dentro. Elementos de blues, de jazz, psicodelia e de hard rock. Temos aqui flauta, né? Temos instrumentos como flauta, que relembra um pouco, lembra um pouco o Jethro Tull, né? Temos um órgão bem pulsante e solos de guitarras bem envenenados, né? Aqui o CD, a mídia, né? Parte do fundo aqui da capa. Isso aqui é uma edição da Flower Gems, sueca. Esse selo é um selo sueco que lança algumas raridades aí, né, do rock dos anos 70. Então aqui é um petardo, né, cara, um descasso, um disco muito bom, o cara tem um vocal muito legal.
os 5 membros aqui, né, da banda. Não vale a pena eu falar o nome, né, porque o nome deles é um pouco diferente aqui em sueco e não são pessoas conhecidas, né? Mas eu aconselho vocês, se curte aí o rock progressivo, a dar uma escutada nesse Juniper Green, né? Banda norueguesa de Oslo. Isso aqui é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. E vamos aí para o segundo disco, né? O segundo disco é uma banda inglesa. Eles lançaram apenas 2 discos, a banda durou entre 71 e 76. Eu tô falando dessa banda aqui, ó, o Wally. Olha que capa legal, né? Bom, o Wally é uma banda que é Yorkshire, Inglaterra. Ela foi liderada aí pelo cantor e compositor Roy Webber. Eles assinaram com a Atlantic Records, gravaram 2 discos. E aqui eu tô falando, é um som meio, o som deles, cara, é um som mais meio acústico, né? Tem uma pegada meio country, é um prog, assim, que tem umas influências de Neil Young, Crosby, Stills Nash, Jackson Browne. Lembra um pouco no estilo, assim, do James Harvest, do Moody Blues, Straubs. É um prog rock suave, né? Leves pitadas aí de folk, de country. E produzido pelo Rick Wakeman. Eu trouxe aqui o segundo e último disco deles, que eu tenho também, né? São 2. Esse aqui chama-se o Valley Gardens. Trouxe só os 2 discos se equivalem. São 2 discos assim que se equivalem, né? Não tem um que seja muito superior ao outro. É uma banda bem legal, cara. Um som suave, né? Gostoso de ouvir, nada assim que vá confundir a cabeça de ninguém, né? Sem muitos experimentalismos. Acho bem interessante o som desses caras aí. E foram discos, cara, que eu vou falar pra vocês. Eu peguei na oportunidade, eu não conhecia esses discos. Apareceu um vendedor, amigo meu, vendendo, né, por R$20 cada disco desse aqui, ó. Isso aqui é uma edição da Wounded Bird Records. Eu acho que é um selo americano, né? Difícil até selo americano lançar essas bandas, mas é um selo americano que lança umas raridades aí da década de 70. Então, o cara tava vendendo esses 2 discos por R$20, isso tem uns 5 anos mais ou menos. E aí, né, cara, aquela coisa que eu falo, né? Oportunidade você não pode perder, né? Nunca mais vi esse disco na minha frente. Então, acho que eu aproveitei bem a oportunidade, né? Bom, a terceira banda que eu vou mostrar é uma banda, cara, uma banda holandesa que chama-se Light. O nome do disco é The Story of Moses. Traduzindo aqui seria a história de Moisés, né? Aquele Moisés lá da Bíblia, né? Então aqui é um disco conceitual, totalmente baseado na história do Moisés, né? Um disco ambicioso, conceitual, baseado na história do personagem bíblico aí, Moisés. Esse disco foi lançado em 72, é o único álbum da banda, essa banda holandesa. Vou mostrar aqui, né? Cara, é um disco legal, é um disco muito curioso, o disco tem uma sonoridade muito boa, né? Muito interessante, os caras exímios músicos, né? A banda formada era um quinteto, 1, 2, 3, 4, exatamente, um quinteto, mas tinham músicos convidados também, né? Então eles tinham vários instrumentos, como piano, órgão, mellotron, teclados, guitarras acústicas, baixo, sax, flauta, guitarra elétrica, né? Vocais, tinham 2 back vocals. Então, cara, é uma sonoridade rica, né? Muito interessante esse Light, Story of the Moses. Não sei se vocês conhecem, mas é um disco aí que eu indico aí pros proggers, né? Os caras que curtem rock progressivo. Esse disco aí é muito indicado para vocês, né? Bom,
vamos para o quarto disco, né? Quarta banda, uma banda da antiga Tchecoslováquia, uma banda chamada Svir, cara. Pô, esse Svir aqui, né? Tem essa capa aqui meio tenebrosa, né? Deixa eu mostrar aqui a arte aqui, né? Do CD. Olha, aqui era um sexteto também, né? E aqui é uma mistureba boa, né? Essa banda durou de 71 a 78, mas só gravou esse disco aqui justamente em 78, né? Eles gravaram o disco e encerraram as atividades, né? E esse disco, ele é muito curioso porque ele agrega assim, alguns elementos, né? Como space rock, funk, aquele funk dos anos 70, disco music, jazz. É uma mistura bem inesperada de estilos, né? Essa banda aí, Svir, né? Olha, não é nada assim fenomenal, né? Vamos ser sinceros, não é nada assim fenomenal, longe disso, mas é um disco muito agradável, muito interessante aí pra gente conhecer, pra gente ouvir, né? Pra gente de repente, tendo a oportunidade, ter, porque no fim das contas é um disco legal, sim, né? Um disco curioso, essa miscelânea aí de estilos, né, cara? Dessa mistura toda gera um som agradável. No fim das contas, o resultado é um disco agradável, né? Como eu falei, não é nada assim, né? Que você diga, nossa, cara, mudou minha vida, não vai mudar a vida de ninguém, né? Mas é um disco legal. Chama-se Svir, né? Tá aqui o nome da banda. Só o disco também é auto-intitulado, né? Só lançaram esse disco. E é a quarta indicação, né? A quinta indicação, cara, talvez seja o disco, eu não sei, eu gosto muito lá do Juniper Green, né? Mas esse disco aqui é um forte candidato aí ao melhor da lista, né? Isso aqui chama-se Fantasy, é uma banda chamada Fantasy. E o nome do disco é Paint a Picture. Esse disco foi lançado em 1970. E essa banda, ela assinou com a Polydor, né, um contrato de 3 anos. Eles participaram de um concurso de bandas, né? E nesse concurso aconteceu uma tragédia. Eles foram para um hotel, né? Onde foi feito esse concurso de bandas. Eles faziam muito isso lá, né? É muito comum isso lá fora, pela Melody Maker. E era aniversário do guitarrista, ele tomou umas, né? Normal, tá comemorando, e acabou caindo lá do penhasco e ninguém viu que ele tinha caído, então ele passou a noite ali sem receber nenhuma ajuda. E quando deram por conta, já era tarde, né? A ambulância levou ele para o hospital, mas ele morreu lá no caminho do hospital. Mas a banda resolveu continuar, né? Mesmo até como uma certa forma de homenagear o cara, né? Eles continuaram, eles tinham um nome diferente, eles se chamavam Fire Queen. Na verdade, eles tiveram 2 nomes antes desse aqui, né? Do Fantasy. Eles se chamaram primeiro, qual era o nome mesmo, cara? Que tinha Chapel Farm. Aí, depois disseram, não, mas Chapel Farm parece negócio de fazenda, né? Parece coisa de banda country. Aí mudaram para Fire Queen. Aí a gravadora Polydor disse, ó, a gente vai fazer um contrato, gostamos do som aí de vocês, né? Mas vocês precisam mudar esse nome aí, né? Porque esse nome parecia com o Queen, né? Esse disco foi lançado em 73, eu falei 70, né? Mas eu acho que esse disco foi de 73. Exatamente. Em 70 foi quando a banda se formou, né? E aí eles mudaram o nome, a gravadora exigiu que eles se chamassem Fantasy, eles odiaram o nome, mas não tinham muito
o que fazer, né? Aceitaram, gravaram esse disco aqui. E, cara, esse disco, é um disco muito bom, cara. Eles eram ótimos músicos, né? Eles colocaram outro guitarrista no lugar do guitarrista que morreu, né? E eles era um disco que teria agradado muito, assim, o fã do Genesis, né? Os fãs do Caravan, mas se tivessem ouvido o disco, né? Porque o disco foi muito mal distribuído, a gravadora não trabalhou a banda, né? Na época a gravadora estava dedicando todo o seu staff aí ao Slade, né? O Slade era o queridinho aí da gravadora, estava dando muito dinheiro, muito retorno. Então acabou que esse disco aqui, essa banda foi pouco trabalhada. O disco, eles precisavam, eles sabiam que o tipo de som que eles faziam levava tempo, né, para que as pessoas reconhecessem, né, para que as pessoas entendessem, né, meio que, como é que você começasse a curtir o som, né? Não seria um som logo de cara assim que você queria conquistar o público, né? Mas a gravadora teve um pouco de má vontade com eles também, por conta de que os caras, eles decidiram, né, continuar com seus antigos trabalhos, né, seus antigos empregos, né? Então a gravadora achou que eles não estavam se dedicando muito bem, né? Achou, não, pô, os caras não estão... os caras querem ter uma banda, mas tem um emprego, né? E isso aí prejudicou um pouco eles, né? Eles chegaram a gravar um segundo disco, na verdade gravaram as fitas, né, as músicas para um segundo disco, mas a gravadora vetou, a gravadora não quis gravar esse segundo disco. Esse segundo disco saiu anos depois, em bootlegs. Ele existe, aí já foi comercializado em mídia física, mas unofficial, né, em bootlegs, né. E aí, cara, a banda terminou, né, a gravadora não quis dar continuidade, e aí eles ficaram nos empregos mesmo, que eles fizeram certo, né, em não largar, né, os antigos empregos que eles tinham quando gravaram com a Polydor, né, porque se tivesse, aí estariam desempregados e procurando emprego. Mas é um descasso, cara. O nome do disco chama-se Paint a Picture, a banda chama-se Fantasy. Inclusive é um disco que eu recomendei aqui para o meu amigo Antônio, né? E ele já adquiriu, né? Deu uma rápida escutada assim no YouTube e me deu razão de que era um descasso e já partiu para adquirir o disco. Então, quem sabe aconteça o mesmo aí com vocês, né? Então é isso aí, galera. Fechando aí a trilogia do rock progressivo. Esses são os 5 discos mais obscuros, né? Os primeiros 5 discos que servem de porta de entrada. O segundo, nível intermediário. E esse terceiro aí, o nível abissal, né? O nível profundo, para quem já é do ramo e curte a parada. Recomendo aí esses 3 discos, esses 5 discos são ótimos 5 discos. Se vocês não assistiram os outros vídeos, assistam, vou deixar aí na descrição, né, o link dos outros vídeos, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo aí. Valeu!